Afinal de contas, Milena, vai ter despejo ou não vai ter despejo? E o síndico, ele pode mesmo me impedir de usar as áreas comuns do condomínio? Pessoal, fica nesse vídeo até o final, porque tem uma lei que foi aprovada ontem, já está valendo hoje, falando sobre esses assuntos, então aproveita a vinheta, se inscreve, deixa like, compartilha, que esse vídeo é muito importante. Bom, gente, para quem não me conhece, Milena Marques, advogada, especialista em direito imobiliário aqui em São Paulo, e aqui no canal eu já fiz vários vídeos para vocês falando de um projeto de lei que trata de diversos assuntos, dentre eles a questão do despejo e a outra questão é a questão dos poderes do síndico dentro do condomínio. Hoje é dia 13 de junho de 2020, essa lei acaba de ser sancionada pelo presidente, acaba ontem, né? Foi publicada ontem, dia 12 de junho de 2020, e para minha surpresa e surpresa de muitos, essa lei veio com uma série de vetos, ou seja, o presidente discordou de uma série de artigos dessa lei e foram retirados dela. E eu destaquei dois aqui para nós falarmos que trata justamente do aluguel e do condomínio. A lei trazida aqui para vocês é a 14.010 de 2020. Ela tem um nome compridinho e ela se auto-apelidou de RJET, RJET. Se você tiver curiosidade de procurar na internet. Mas eu vou deixar ela separadinha por assunto lá no meu site, depois você dá uma conferida. Eu havia feito um vídeo aqui no canal, na época que essa lei ainda era projeto, falando sobre o artigo 9º, que previa o seguinte: se o inquilino tivesse devendo aluguel a partir de março de 2020 e o proprietário entrasse com a ação de cobrança e despejo, ele não poderia pedir a liminar para tirar esse inquilino devedor imediatamente do imóvel. Isso para as dívidas a partir de março de 2020. Pois bem, foi justamente este artigo 9º que veio vetado pelo presidente na lei aprovada. Ou seja, você proprietário pode sim entrar com ação de despejo cumulada com cobrança e pedir a liminar para tirar imediatamente o inquilino do imóvel enquanto se discute aí a questão da cobrança. Você lembra que eu falei também que já havia muito juiz não deferindo essas liminares? Pois é. Como houve esse veto, o que aconteceu é que o problema foi parar no colo do judiciário. Então o juiz vai analisar caso a caso. Pode ser que você, proprietário, consiga sim a sua liminar para retirar o inquilino imediatamente, mas pode haver casos em que o juiz não vai deferir essa liminar. Ele vai analisar caso a caso. Porém, é muito importante a gente lembrar de como é que isso funciona na prática. A gente sabe que qualquer despejo depende de um oficial de justiça. E aí eu vou falar para vocês especificamente da situação do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, que atualmente está trabalhando 100% remotamente, e quando voltar, não vai voltar com o quadro total de funcionários. Isso quer dizer que o judiciário vai estar abarrotado de processos, e os oficiais de justiça com uma série de mandados na mão para cumprir, e obviamente isso vai tornar as ordens de despejo e tantas outras ordens que os oficiais de justiça cumprem, vai tornar isso mais moroso, mais lento. Então é importante você, proprietário, quando entrar com essa ação de despejo, fazer o possível para achar uma composição com o seu inquilino. Seja para a liberação do imóvel, seja para o adiantamento dos pagamentos, enfim, a negociação com ele é livre. E você, inquilino, não pense que vai poder ficar no imóvel quanto tempo você quiser, sem pagar nada por isso. A dívida vai sendo contabilizada, o proprietário pode colocar sim, escrever o seu nome no SPC e Serasa, usar as outras ferramentas de cobrança desse aluguel. Então, quanto mais tempo você fica no imóvel sem pagar, maior a dívida. É por isso que eu sempre deixo o incentivo para vocês chegarem num acordo, numa composição, sempre acompanhados pelo profissional da área jurídica, para você saber que tipo de acordo você está fazendo, não pagar duas vezes, ou lá no final não receber nenhum acordo, nem o que era devido, ok? Outra coisa que eu achei importante destacar dessa lei para vocês,
que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso também, era sobre o uso das áreas comuns dentro do condomínio. No projeto de lei, havia a previsão de que o síndico poderia sim restringir o uso dessas áreas, inclusive usando as notificações e multa e até denúncia, boletim de ocorrência, para poder conter o uso desses espaços na ajuda ao combate ao Covid-19. Pois é, justamente o artigo que falava sobre esses poderes do síndico também foi vetado pelo presidente da República. Na sua justificativa, esse veto diz que era desnecessário atribuir este poder ao síndico, já que já estavam sendo tomadas outras medidas para a contenção da pandemia e isso afetaria o direito constitucional de cada condômino. Então, esse artigo foi vetado e aí é que a gente vai ter mais um problema, porque cada assembleia de cada condomínio vai ter que decidir em conjunto como lidar com o uso das áreas comuns, como é que vão fazer para poder deter a proliferação do vírus dentro daquele condomínio, já que a lei não está fazendo nenhum apreço a respeito deste assunto. O bom é que o que for decidido em assembleia é o que vai valer para o condomínio. Então façam as assembleias de maneira virtual, que é o mais seguro. Elas têm validade legal, inclusive estão previstas nesta mesma lei, as assembleias virtuais em condomínio. Até porque essa mesma lei enfatiza a obrigação do síndico em prestar contas. E como ele vai fazer isso? Ele pode convocar uma assembleia virtual para prestar essas contas, porque se ele não prestar essas contas, ele pode ser destituído do seu cargo de síndico. E aí a gente entra num outro assunto também referente ao síndico, que essa lei contemplou, que é o período de mandato dele, né? Geralmente o síndico ele tem um mandato de 2 anos, que pode ser prorrogado por mais 2. Então, acabou o mandato de 2 anos, é convocada uma assembleia para saber se é prorrogado este mandato ou se ele é substituído. Como em muitos condomínios essas assembleias não estão acontecendo, o síndico pode convocar essas assembleias de maneira virtual e aí, se não houver meios para fazer essas assembleias, o mandato dele vai ser prorrogado até 30 de outubro deste ano. E ele vai ter que formalizar, olha, não foi feita a assembleia virtual porque não tivemos condições e elencar os motivos desse não fazimento da assembleia. Por quê? No final do mandato do síndico, geralmente, a instituição bancária, ela restringe o acesso do síndico à conta bancária daquele condomínio. Então, ele vai precisar justificar se o mandato dele foi prorrogado ou não, e se foi com assembleia ou não. E se foi sem assembleia, por que foi sem assembleia, ok? Isso deixa claro, gente, a importância de você participar nas assembleias do seu condomínio. Seja um condomínio ativo, porque muitas decisões importantes, inclusive envolvendo questões financeiras, depende do que é decidido nessas assembleias, que poderão ser, sim, feitas de modo virtual e com validade jurídica, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tenha trazido esclarecimentos. Qualquer dúvida, deixa aqui no canal ou numa das minhas redes sociais. Vai lá em milenamaxadvogada.com. Eu vou trazer o detalhamento dessa lei por assunto para você ver o que te interessa dentro dela. Até o próximo vídeo.